Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas de segurança e trabalho, Geografia 3. Meu nome é Lucas de Souza e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre refugiados no Brasil. Bem, vemos na aula passada a definição de refugiados dado pela Agência da ONU que trata sobre refugiados, a Acnur. E refugiados são as pessoas que saem do seu país por motivos de perseguições. Essas perseguições são por vários motivos, né? Questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou por questões de opinião política. Também podemos levar em conta refugiados e as pessoas que fogem de conflitos armados em seu país. E para onde elas vão? Essas pessoas elas vão para países de abrigo. São aqueles países que vai oferecer proteção a elas, não somente física, né? Mas uma proteção no sentido dos direitos humanos deles. No Brasil, há uma lei que determina quem é refugiado. Essa lei é a 9.474. Ela, além de levar em conta a definição que vimos anteriormente, ela leva em consideração as pessoas que têm os seus direitos humanos violados. Vocês podem pausar o vídeo para ler detalhadamente essa lei, certo? Então, como os refugiados são reconhecidos no Brasil? Bem, eu acho necessário a gente pensar como as pessoas podem ser consideradas refugiados. Se eles saírem de suas fronteiras por aqueles motivos que eu tratei anteriormente, perseguições de conflitos armados, elas já podem ser consideradas refugiados. Mas para que isso seja oficialmente, considerado oficialmente, juridicamente, como refugiados, o status de refugiado, ela precisa ser considerada por algum país. O Brasil, esse processo de reconhecimento é dado pelo CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. Como esse processo se dá? Primeiro, o refugiado ele vai juntar o máximo de documentos que ele vai poder oferecer. Alguns documentos eles já acabam perdendo diante desse processo migratório. Isso faz com que o país ele releve alguns documentos que eles podem entregar. Às vezes eles pedem identidade e o país, tudo bem, você tem algum outro documento que pode oferecer? Bem, por onde, que plataforma eles podem fazer isso? O Sisconare. O Sisconare, eles, além de poderem se inscrever nessa solicitação de refúgio, vão poder postar os documentos lá, além de acompanhar o processo de solicitação. Inclusive, ele vai ter outras funções que vamos falar mais à frente. Aí ele vai completar o formulário, ele vai agendar com a Polícia Federal, onde ele vai buscar os seus documentos, os documentos necessários para exercer sua cidadania. E aí, enfim, vai esperar esse processo ocorrer. Vemos aí na imagem do lado, os venezuelanos cruzando a fronteira do Brasil e a Venezuela. E aí, geralmente eles cruzam no estado de Roraima. Vamos ver mais à frente isso. Documentação. Bem, falamos da documentação, que vai ser entregue pela Polícia Federal. Mas quais são elas? Bem, os refugiados, os reconhecidos como refugiados, eles vão ter direito da Carteira de Registro Nacional Migratório, que ele vai funcionar como a identidade, a carteira de identidade deles, onde vai ser identificado como refugiado. Tem a carteira de trabalho e previdência social, aí eles vão poder exercer trabalhos formais como qualquer outro cidadão brasileiro. Cadastro de pessoa física, pensar em documentação faz lembrar dos nossos direitos, da importância dos nossos documentos. O CPF, por exemplo, ele é importante para que o cidadão acesse serviços públicos de saúde, consiga se inscrever em instituições federais, consiga, por exemplo, abrir uma conta bancária. Então, vemos aí a importância desses documentos. E um documento de passagem, ele pode viajar por todo o país, sendo reconhecido como refugiado. Agora vamos para o outro.
Solicitantes de refúgio. Bem, que documentos eles vão carregar? Protocolo provisório. O que é esse documento? Bem, ele será como a carteira de registro nacional migratório. Qual é a diferença? Bem, aí ele vai ter que renovar o documento a cada 1 ano. Ou seja, a carteira de identidade deles, né, dos solicitantes de refúgio. Carteira de trabalho, como qualquer outro cidadão, ele vai apresentar esse documento, e previdência social, né? E CPF. Bem, vocês podem analisar que está faltando um documento, que é o passaporte. Ele não vai ter o passaporte, essa é a diferença. Direito das pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio. Quais são esses direitos? Bem, são vários, como vocês podem ver aí, como não devolução. As pessoas ameaçadas, com as suas vidas ameaçadas, não podem ser devolvidas a seu país de jeito nenhum. Isso é uma garantia que a ACNUR faz, pede para os países, né, fazerem. Outra questão, não penalização. As pessoas solicitantes de refúgio não podem ser penalizadas por entrarem clandestinamente no país. Não discriminação. As pessoas não podem ser discriminadas pelo que ela é. Assistência jurídica, que é gratuita, eles têm um direito de assistência jurídica gratuita. Trabalho. Bem, quando falamos em trabalho, pensamos nos direitos trabalhistas deles, que é igual ao cidadão brasileiro. Vamos pensar em férias remuneradas, vamos pensar na jornada de trabalho mensal de 44 horas. Vamos pensar, por exemplo, no 13º, nas mulheres, licença maternidade, nas crianças. As crianças de menos de 14 anos não podem trabalhar. Acima, elas vão poder, porém, apenas 6 horas por dia. Ultrapassando isso não é legal. E elas vão ter as férias escolares junto com as férias do trabalho. E isso tem que ser respeitado. Inclusive, tem que se respeitar o horário escolar delas. Bem, flexibilidade quanto aos documentos do país de origem, né? Aquilo que eu falei, né? Às vezes eles não estão carregando todos os documentos possíveis porque as condições não permitiram. Liberdade de movimento, né? Eles vão poder se deslocar livremente pelo país. E a documentação que eu acabei de falar para vocês, né? Que vai assegurar esse exercício da cidadania. Deveres das pessoas refugiadas e solicitantes: respeitar todas as leis brasileiras. Inclusive, isso é muito importante, né, para se manter ele no local. Outra questão é aquele respeito da dignidade, das diferenças deles, né, da população. Respeitar todas as pessoas, independente da idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual, opinião política, etnia, cor de pele, assim como organizações e instituições públicas e privadas. Outra questão que eles têm que fazer sempre é renovar os seus documentos, que vai assegurar que eles estão sendo protegidos pelo país e não populações clandestinas. Atualizar também os dados, né, que é sempre importante, o endereço, telefone, e-mail ao CONARE ou à Polícia Federal, e permanecer no país ao longo do processo de reconhecimento. Caso contrário, ele pode perder, até as pessoas reconhecidas podem perder, então é essencial. Outra pergunta que eu coloquei aqui é: de onde vêm os refugiados? Coloquei alguns países, certo? São vários: Venezuela, Síria, Congo, Angola, Colômbia e outros. Onde é mais solicitação no país? Quais são os estados? Roraima, Amazonas e São Paulo. Aqui eu coloco para vocês um documento criado pela ACNUR em parceria com as universidades, que vai falar sobre o perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil. Eu vou me arrastar para cá. Calma aí. Opa!
A pesquisa foi realizada com 500 entrevistados refugiados. Bem, 500 refugiados não é o todo, mas essa parte, esse recorte, nos dá uma ideia geral de como a população está passando, quais são as características delas. Bem, vemos aqui que esse recorte se passa no estado de Amazonas, no Distrito Federal, em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. E a maioria da população aqui está localizada em São Paulo. Aqui vemos outros dados interessantes que nos faz pensar sobre as políticas públicas mesmo. Vamos analisar? Faixa etária. Nesses dados vemos que os menores foram excluídos da amostra. E aí da faixa etária das pessoas avaliadas, a maioria está entre 18 a 49 anos. Ele classifica ali indivíduos economicamente ativos. Vamos pensar então em questão de política pública, como ajudar essa população na capacitação. Bem, será que elas estão desempregadas? Será que elas estão trabalhando? É um emprego formal? É um emprego informal? Bem, outra questão podemos analisar é a nacionalidade e procedência. Vemos a população síria, República Democrática do Congo, a Angola, a Colômbia, e que são as maiorias, né, dessas populações refugiadas, e nos faz pensar quais foram os processos que levaram ela a vir aqui para o Brasil. A religião, por exemplo, vamos também analisar outras questões. Vemos a religião islâmica, evangélica, católica, protestante tradicional e hinduísta. Vemos com o ataque às Torres Gêmeas causou muito impacto na percepção das pessoas em relação à população do Oriente Médio. Então vamos poder analisar na questão da discriminação, na questão da religião. Gênero. No gênero, podemos analisar a questão da violência contra a mulher, a questão do respeito à diversidade, né, a população com diferentes identidades de gênero. E aí vemos alguns dados, né, que 112 pessoas foram que se classificaram como gênero feminino, e alguns dados vemos aqui que as pessoas com diferentes identidades de gênero não preferiam se declarar, uma questão de privacidade, né? Escolaridade. Na escolaridade, vamos pensar em políticas públicas de como ajudar essa população a acessar as escolas. Será que o idioma, os diferentes idiomas, está sendo uma barreira para essa população acessar essa educação? Ou será que é falta de informação mesmo aos refugiados e como proceder esse processo de matrícula? Enfim, vemos aí que a maioria da população está classificada em ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior completo. No Brasil sabemos que somente o ensino médio não é o suficiente para as pessoas entrarem no mercado de trabalho. E também vemos aí que pessoas têm taxa de analfabetismo, ensino médio, ensino fundamental incompleto. Então, esse é um grande problema que o país deve desenvolver estratégias para garantir esses direitos da população. Raça ou cor, podemos pensar na questão do racismo, da injúria racial e na questão do xenofobismo. O racismo, aquela discriminação racial pelo coletivo. Injúria racial ao indivíduo, a pessoa não está classificando o todo, mas sim aquela pessoa específica. E a xenofobia, né, a aversão aos estrangeiros. Vamos pensar, por exemplo, nos sírios. E aqui temos 40% da população branca, que principalmente são os sírios, e 46% da população negra, que a maioria da República Democrática do Congo, de Angola e da Colômbia. Outras classificações podemos analisar aqui, vamos ver. Questão do mundo do trabalho. Aquela questão do mercado formal e informal que eu acabei de falar para vocês.
E aí temos alguns dados. Podemos pensar aqui também a questão da capacitação desses trabalhadores, né? Será que essa falta de acesso no mercado de trabalho é por falta de capacitação? O que leva as pessoas a não entrarem no mercado de trabalho? O que leva as pessoas a entrarem no mercado de trabalho? Enfim, vemos aí 57% da população em condição de trabalho, né? E aí ele mostra que 22% do total de envolvidos estão em atividades empresariais. Outros dados, ele vai falar da amostra que está fora do mercado de trabalho. Aí existem duas possibilidades que ele coloca, né? Procurando trabalho e desocupados, né? Que são as pessoas que estão desempregadas e não querem procurar trabalho. Temos estudando, pessoas ocupadas com afazeres domésticos, aposentados e pensionistas e outros. Aqui é uma questão bem interessante porque a população refugiada que vem aqui para o Brasil é obrigada a também voltar para o seu país quando tudo normalizar. Às vezes as pessoas querem ficar e chega um ponto que eles querem obter a nacionalidade brasileira. Isso não é regra, né? Mas é uma possibilidade. E aí 96,3% dos entrevistados disseram que queria. A documentação. Vamos pensar que a falta de documentação é uma falta de oportunidade das pessoas obterem seus direitos, né? Então, 1% das pessoas disseram que não tinham CPF, outras 8% a falta do RNE, da carteira de identificação. Isso pode ser um problema para eles se forem descobertos sem esse documento. E a carteira de trabalho, né? Não vão poder acessar o emprego formal sem ela. E aí 16%. Inclusive tem como fazer uma carteira de trabalho virtual, que tinha visto. Então aqui é a questão da discriminação, né? O país ele tem que assegurar essa questão do respeito, da não discriminação, né? E aí, quando vimos que 41% deles já sofreram discriminação, esse é um grande problema que tem que ser analisado para assegurar a continuidade dos direitos deles. Sobre a Venezuela, vemos aí que Roraima é uma porta de acesso para os venezuelanos no Brasil, justamente porque a Venezuela faz fronteira. A operação de acolhida, uma estratégia do governo para fazer com que esses venezuelanos saiam de Roraima e partam para as diversas regiões e estados brasileiros, né? E foi iniciado em 2018. A maioria das realocações: São Paulo, Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, totalizando 70%. Aqui está a distribuição, vocês podem pausar para analisar detalhadamente. E outra questão que podemos analisar aqui é o acesso ao mercado de trabalho, e vemos que de 2018, a partir dessa determinação a 2019, as pessoas estão tendo mais acesso ao mercado de trabalho. Inclusive, se olhar pelas regiões, vocês analisam que o sul e o norte é o que lidera nesse aumento das pessoas venezuelanas ao mercado formal, né? Mercado de trabalho formal. Outros dados que podemos analisar, sempre quando analisamos temos que ir para os índices, né? E aqui está falando que o azul é atendendo a escola e o cinza não atendendo a escola. E aí vemos aí que muitos venezuelanos estão fora das escolas. Isso é um grave problema e que tem que ser analisado detalhadamente. Então, pessoas, essas são minhas referências, vocês podem analisar. O Acnur Help Brasil ajuda muito nessa orientação de refugiados, várias línguas, né? Francês, inglês, vemos aí árabe também. Aqui no Brasil, as perguntas, né, que foram oferecidas no portal, né, dessa agência da ONU responsável pelos refugiados. E aqui os documentos. Muito obrigado e até mais, pessoas.